Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, eu sou Fernanda Custódio, está começando agora a edição desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025 e claro que a gente já traz alguns destaques da edição de hoje. No tempo, a gente continua falando dessa onda de calor, especialmente aqui na região sudeste, os termômetros marcando ali bem próximos de 40 graus em muitas localidades. Em contrapartida, a gente ainda tem tempestades previstas para Santa Catarina, estado do Paraná, chuvas ainda no centro-norte do Brasil. E no dinheiro, nosso destaque é a soja com leve alta lá na Bolsa de Chicago, depois do feriado do Dia do Presidente. Assunto para Vlamir Brandalize daqui a pouquinho, estará conosco aqui trazendo todas essas informações. E no café, o nosso destaque também, mercado recuando lá no mercado internacional, mais uma vez, mais um dia de realização de lucros também. Bom, para a gente iniciar a edição de hoje, vamos à nossa bandeira, gente, porque é isso que a gente acredita. Inclusive, essa é a bandeira que representa todos os produtores rurais e a gente acredita muito nessa mensagem que o Brasil vencerá com a força do produtor rural brasileiro que está aí no campo, produzindo alimentos de sol a sol, de segunda a segunda. Então, vamos também à nossa vinheta, porque a edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira está no ar. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à edição dessa terça-feira do Tempo e Dinheiro. E eu já queria convidar aqui, nós temos uma visita ilustre nos nossos estúdios aqui em Campinas. E claro, Vlamir Brandalize. Vem pra cá, Brandalize. Oi, Fernanda! Aí, pessoal, estamos aqui hoje diretamente dos estúdios em Campinas. Do Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize. Brandalize. Tempo e Dinheiro. O Brandalize, gente, participou já fez palestra agora de manhã, estava aqui pertinho, veio tomar um café conosco, como prometido, vocês acompanharam também nas últimas edições. Vlamir, destaque para a soja hoje, que depois a gente vai conversar, trazer mais informações, mas qual que é o destaque para a soja hoje? E já queria perguntar, tem cavalinho encilhado hoje para a gente mostrar? Davi, segura o cavalinho, já vai passar. E temos cavalinho de prêmios novamente, já vamos comentar. E quem está no clube já vai receber também daqui a pouquinho. Hoje nós temos soja valendo R$1 a mais, também vamos comentar daqui a pouco. E segue a demanda de milho, muito forte, muita demanda e pouca oferta. Já vamos comentar tudo isso aí. É isso, gente. Então o Vlamir vai ficar aqui comigo e a gente vai mostrar os outros destaques também da edição dessa terça-feira. E atenção, muita calma neste momento, porque Lula, diante da queda nas pesquisas, vai tentar um salto triplo carpado. Só que lá embaixo estão os tubarões que sentiram o cheiro de sangue. Já, aqui no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o quê? O calor que está fazendo no Sudeste, mas ele parece que não vai ser tão comprido, e a chuva que está ocorrendo aqui no Sul, que é muito bem-vinda. Detalhes na previsão. E no mercado do boi gordo, mais um dia de pressão, segunda quinzena do mês de fevereiro, com as cotações em queda. Só para se ter uma ideia, entre 32 praças pesquisadas diariamente pela Scott Consultoria, 16 apresentaram queda, 2 tiveram alta nesta terça-feira.
Bom, e agora sim, né? Antes de falar com o Sérgio Braga lá em São Paulo, vamos falar da nossa degustação, do site. Para você que ainda não é um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, tá aí na tela também. Temos 7 dias grátis aí para você realmente receber todas essas informações. É informação na palma da sua mão, informação em tempo real. Então, para você participar conosco, envie uma mensagem nesse número que está aparecendo aí na tela agora, que é o 19 99813-2915, tá, gente? Não perca essa oportunidade, então, claro, de ser um produtor rural muito bem informado. Bom, e agora sim a gente começa a edição de hoje com o primeiro destaque, que inclusive já vai estar na tela, notícia da Folha de São Paulo. Temperatura pode aumentar e chegar aos 35 graus Celsius nesta terça-feira em São Paulo. Assunto para Sérgio Braga, que eu já queria até perguntar. Sérgio, boa tarde para você. A gente já tem essa confirmação? Já bateu 35 graus? Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição. Calorão, abafado, ligaram o maçarico e agora não desligaram não. Até esse momento já bateu os 35 graus. É lógico que várias regiões aqui variam um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas eu registrei agora há pouquinho no termômetro de rua aqui pertinho de casa, os 35 graus centígrados, né? Uma temperatura assim bem elevada, mas a sensação térmica é de abafamento muito maior, mais alta do que esses 35 graus. Bom, de qualquer forma, Fernanda, de olho na temperatura, de olho no tempo, nós temos também essas informações falando sobre o tempo, falando sobre o dinheiro e exatamente do que a gente vai falar agora, destacar primeiro o mercado cambial. Como é que estão as negociações com o dólar? O dólar nesse momento recua abaixo dos 5,70, R$ 5,67 mais 85, uma queda de 0,60%. E a soja, como é que está na Bolsa de Chicago, na volta do feriadão, Dia dos Presidentes? Está aí apresentando variação positiva nesse momento, sobe 0,13% a 10 dólares 36,38. Também tem o preço do café arábica em Nova York, depois do feriado, ainda com ajuste de 1,74%, agora aos 400 dólares, aliás, os 400 ou 4 dólares e 50 por libra peso. Portanto, o café recuou, depois das altas recentes, devolve parte dos ganhos. Agora, na marca, na trave dos 4 dólares por libra peso, esse é o café negociado lá na Bolsa de Nova York. Além disso, Fernanda e amigos que acompanham o Tempo e Dinheiro, nós temos as cotações também no mercado do boi gordo. Vamos dar uma olhadinha lá na B3? Inverteu mão, agora tinha negociações mistas, passou ao lado negativo todos os vencimentos futuros. Fevereiro a 313,10, 0,03% de queda. Março, 306,50, 0,65% de queda. Março cai 0,65, no mesmo percentual praticamente do vencimento futuro maio, que já rompeu os R$300. Maio a 299,85, enquanto que o indicador ontem estável, São Paulo, R$320, mais 30 centavos. Tem cotações aí da Scott Consultoria? 4 praças entre as 32 pesquisadas aí estão. Só lembrar que hoje teve queda em 16 praças. 312 é boi comum a prazo já descontado em São Paulo, Barretos, Araçatuba, Marabá, no Pará, 285,50, Redenção no Pará, 278, Paragominas, 295,50. Mercado boi gordo segue pressionado nessa segunda quinzena do mês de fevereiro. Daqui a pouquinho nós teremos a participação direto do CPE, Thiago Bernardino e também Isabela Camargo comentando o mercado do boi gordo. Fernanda. É isso mesmo. Sérgio Braga, vamos dar continuidade aqui à edição de hoje? A gente vai chamar então o Giro Rural, porque são as notícias em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Volume exportado de carne bovina alcança 99,8 mil toneladas até a segunda semana de fevereiro. Açúcar CPEA, valor externo reage, mas preço no Brasil continua em queda. Cenoura CPEA, cotações voltam a reagir em Minas Gerais. Em São Gotardo, os preços subiram mais de 70%, com a caixa de cenoura suja de 29 quilos a R$ 50. Etanol CPEA, com baixa oferta, preço do hidratado continua avançando. Trigo CPEA, retração vendedora e valorização externa mantém preço em alta.
na política, economia, o que está acontecendo no Brasil hoje. Já vou chamar aqui Sérgio Braga para contar para a gente. Vamos fazer um giro pelas informações, né, da política, da economia, inclusive começando pela Argentina. Esse é o destaque de hoje da Investing, mostrando exatamente que essas chuvas, entre aspas, fundamentais, caíram no coração agrícola da Argentina no fim de semana, diz a Bolsa de Rosário. A Investing ainda, Banco Central, anuncia um leilão de linha de até 3 bilhões de dólares para hoje. No jornal Folha Destra, governo Lula gastará 1,7 milhão de reais com novos móveis e eletrodomésticos. Para onde? Para o Palácio Planalto. Da Folha de São Paulo, penduricários alavancam remunerações dos promotores no Ministério Público até 376 mil reais. E do Estadão, Lula culpa estados e postos por alta no preço de combustíveis. Segundo ele, diz o Lula, povo é assaltado por intermediários. Da Revista Oeste, com preço de carne e ovos em alta, o jornal publica uma reportagem sobre os benefícios de comer grilos. É exatamente isso. Jornal Globo, de gás à farmácia popular, Lula agora aposta em medidas econômicas para tentar reverter tombo na popularidade. Fernanda Custódio, será que vai conseguir reverter esse tombo ou não? Inclusive, Sérgio, esse é o nosso próximo destaque. A gente já tem notícia da Gazeta do Povo aí também, destacando que esse tombo na popularidade coloca o Lula em risco e governo tenta reagir com mais populismo. Segundo informações dessa notícia, né, a gente tem aí dados da Datafolha falando que a aprovação do atual presidente é de apenas 24% e é o menor patamar registrado dos últimos 3 mandatos. Então a gente tem esse cenário nesse momento. Inclusive, hoje a gente tem editorial do João Batista Olive aqui, ó, falando populismo pago com o nosso dinheiro. A gente tem visto, então, o presidente insistindo em despejar dólares na economia, enquanto isso, ele tenta bancar essas políticas que não estão ajudando o crescimento do país. A economia está patinando, mas quem que está pagando essa conta? Somos nós, o povo brasileiro. Vamos acompanhar agora um trecho não, né? O vídeo na íntegra desse editorial do João Batista Olive de hoje. Vocês viram a sucessão de manchetes extraordinárias, impactantes, das respostas e de uma movimentação do Lula diante das quedas nas pesquisas. Normalmente o que se esperaria de um estadista, que é coisa que ele não é, que numa situação como essa de muita gastança, Lula fizesse as pazes com o mercado, cortaria as despesas, cortaria benefícios, né? Pararia de jogar dinheiro pela janela, dinheiro que não é dele, e fazendo as pazes com o mercado, a economia voltaria a crescer naturalmente, sustentavelmente. Não é o que está acontecendo, não é o que o Lula quer para frente, para ele. Tanto é que vocês viram essa sucessão de benefícios, de benesses com o nosso dinheiro, né? Vale Gás, aumentando o Bolsa Família, intervindo na Eletrobras para fazer com que a eletricidade chegue barato, fazendo principalmente benefícios com o nosso dinheiro, dando dólar para o mercado, para os tubarões. Vai leiloar mais dólares através do Banco Central. Mas o mais contundente, o que vai atingir o povão e o povão vai ficar feliz da vida, é essa história da Petrobras. Ele vai fazer com que a Petrobras distribua diesel e gasolina direto para grandes distribuidores, eliminando os intermediários que eles chamam que estão roubando o povo. Quais os intermediários? O posto de gasolina da sua esquina aí. Pergunte para o dono do posto se ele está roubando ou ele vem com um preço chamado custo Brasil nas costas. É disso que se trata, mas o Lula não quer nem saber. Lula vai, de novo, como já disse, usar o exemplo da Dilma Rousseff, vai dobrar a aposta. Pode dar impeachment, mas eles não estão se importando, esse povo não se importa com isso. Para eles, para esse tipo de gente, o crime compensa. A Dilma começou a vida dela, ganhando notoriedade, assaltando o banco. Agora ela é presidente de um dos maiores bancos do mundo, o Banco dos BRICS. Então, como eu disse, para esse tipo de gente, o crime compensa. Só que aí tem os tubarões. Lula está dobrando a aposta, botando mais dinheiro no mercado e, portanto, ele vai precisar de mais dinheiro. Não é? E aí vai tomar emprestado.
E os bancões lá de fora sentiram que tem sangue na água. Então, quando o Lula der o salto triplo carpado dele, ele vai cair no mar de sangue e os tubarões já sentiram o cheiro de sangue. Pobre do Brasil, pobre do povo brasileiro. Teremos que trabalhar em dobro para pagar esse populismo que o Lula vai fazer com o nosso dinheiro. Preste atenção e a gente tenta ir em frente, apesar de tudo. Viva o Brasil! Tempo e dinheiro na defesa do agro. É isso, essa conta sobrando aqui para mim, para você que está aí do outro lado assistindo também, para todo o povo brasileiro. Bom, mas agora a gente vai falar de clima, né? Porque a gente tem a vinheta do tempo hoje, um oferecimento da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Bom, vamos ao primeiro destaque de hoje. Quando a gente fala de tempo, a gente já tem aí na tela Correio do Povo falando que ar frio ingressa no Rio Grande do Sul e traz marcas agradáveis nesta terça-feira. Então a gente vai acompanhar também, depois da onda de calor lá no estado do Rio Grande do Sul, terça-feira aí já prometendo com esses termômetros mais baixos também, claro que a gente vai acompanhar. Além disso, a gente tem um destaque da Clima Tempo. Olha, calor aumenta no sudeste nesta terça-feira e pode passar dos 40 graus Celsius. Inclusive, Sérgio Braga já mostrou pra gente termômetro lá na rua, lá em São Paulo, marcando ali 35 graus. Então, continua esse calorão ainda na região sudeste. Também é um dos destaques dessa edição. E a gente também vai mostrar o quê? A participação de vocês aqui conosco, porque a gente teve chuvas lá na região de Joia, lá no Rio Grande do Sul, um registro aqui do Rafael Fontana. Vamos acompanhar esse vídeo? Chuva chegando lá no Rio Grande do Sul, né? Essa chuva aí registrada pelo Rafael. A gente também tem registro da chuva lá na região de Erechim, também lá no Rio Grande do Sul, conforme a gente está acompanhando aí na imagem também, para a gente ficar de olho. E além disso, a gente tem a participação do seu Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul. Ele feliz aí, ó, porque os pampas estão voltando, né? O Pampa Gaúcho voltando a ser verde também, com o retorno da chuva também, depois dessa longa estiagem que a gente acompanhou lá no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai mostrar um mapa do INMET com os alertas de hoje, para a gente entender um pouquinho melhor quais são esses alertas, onde a gente tem esses destaques. A gente está olhando aí no mapa, então, tanto esse alerta laranja quanto o amarelo ali no estado do Paraná e de Santa Catarina, mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul também, é um indicativo de tempestades, tá? Então fica esse alerta para hoje. A gente acompanha o alerta amarelo e o alerta laranja mais para cima do Brasil na região centro-norte, também com chuvas, tá? Previsão de chuvas intensas. E aí, claro, o nosso destaque ainda é o estado de Mato Grosso e estado de Mato Grosso do Sul. Outra informação de clima muito importante aqui para a gente dividir com vocês é mapa de chuvas, ó, na tela aí. Então, essa previsão de 17 de fevereiro até 3 de março, o que a gente consegue ainda notar nesse mapa? Chuvas acima da média ali, especialmente no norte do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, algumas localidades também do estado do Paraná. E esse vermelho que a gente está vendo ali no mapa é um indicativo de chuvas abaixo da média. Então ali destaque ainda para boa parte do estado de São Paulo e estado de Minas Gerais também, tá? E além disso, um outro destaque que nós temos aí, inclusive, do Notícias Agrícolas de hoje, aí na tela já para vocês, regiões do Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, registram temperaturas entre 30 e 40 graus Celsius hoje. Chuvas continuam concentradas no norte do país e em faixa da umidade no sul também, tá? Então a gente fica aí mantendo essas informações no nosso radar.
Por falar em radar, vamos mostrar o mapa do NOAA agora, gente? O que está acontecendo no Brasil? Onde estão essas chuvas? A gente ainda vê algumas chuvas, mas elas ainda mais concentradas no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estado do Paraná também. E o nosso destaque são as chuvas, na verdade, no centro-norte do Brasil, ali especialmente o estado de Mato Grosso. A gente vai trazer mais informações também daqui a pouquinho. Bom, e aí, para a gente entender essa previsão climática estendida, a gente vai mostrar então as chuvas, né? Previsão de chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas do dia 19 ao dia 25 de fevereiro. Dia 19, destaque para esse maior volume de chuvas, tanto no estado de Santa Catarina quanto no estado do Paraná. E as chuvas, elas continuam ali no centro-norte do Brasil, cenário que inclusive se repete no dia 20. A gente ainda continua acompanhando o clima mais seco em boa parte do estado de Minas Gerais, estado da Bahia também, e a partir do dia 20, menos chuvas também no estado do Rio Grande do Sul. No dia 22, o nosso destaque ainda são essas chuvas no centro-norte do Brasil, destaque ali para o estado do Pará. A gente tem o estado do Maranhão também com bastante chuvas e elas continuam também na região centro-oeste. No dia 23, 24, volta a chover um pouco mais expressivamente, significativamente ali no estado de Mato Grosso do Sul, destaque para esse volume de chuvas, estado de Goiás também, e a gente ainda vai continuar acompanhando o tempo mais seco no Rio Grande do Sul, boa parte de Minas Gerais e estado da Bahia e chuvas mais concentradas no centro-norte do Brasil. E agora nós vamos então ao comentário do Ronaldo Coutinho, lá da Climaterra. E vamos aqui ao nosso tempo. Nós temos aqui, ó, nos próximos 5 dias de hoje até o dia 22, chove bem aqui na região amazônica, até o norte do nordeste, começa a melhorar aqui, ó, no centro-sul do Ceará, no Elefantinho, na Paraíba, aos pouquinhos aqui no semiárido do Pernambuco e também vai baixando aqui no Piauí. Na Bahia começa aos pouquinhos a aparecer chuvas isoladas. Ontem, acho que foi ontem, a região de Itauá, que não tinha chovido nada em fevereiro, teve locais que choveu de 20 a 90 milímetros de chuva. Então, só em algumas horas teve locais que já chegou quase na média do mês. Como ainda tem mais 10 dias pela frente, e a chuva vai se espalhar mais aqui nessa região. Aqui, nessa área, é bom porque vai estar a condição para o pessoal colher, principalmente aqui no Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Continua seco em Minas, Goiás, partes da Bahia, Rio, Espírito Santo. E também melhora um pouquinho a chuva aqui no sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Nessa área aqui do Rio Grande chove pouco nos próximos dias. Quando a gente pega também aqui, ó, nos próximos 15 dias, a chuva ganha corpo aqui na parte norte do Brasil, tirando essa parte norte aqui do Roraima. Volta a aumentar a chuva aqui no Mato Grosso, então o pessoal que está aqui no Mato Piba, no centro-oeste, aproveitem bem qualquer intervalo aí para colher ou plantar, porque depois volta a ter frequência a chuva. Ela vai melhorar principalmente semana que vem. E aqui, ó, na parte aqui da Bahia também começa a melhorar. Essa melhora aqui na região de Irecê e a Chapada, provavelmente ali do dia 20, 22, 23 para frente. Aqui já começou a partir do Ceará, essa região começou a partir de ontem, hoje, e vai continuar. E vai melhorando ali do dia 20 para frente. Tu vê que chove bem aqui na parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, isso aqui até o dia 4 de março. Aqui na região de Minas também, começa a voltar a chuva aqui no Nariz da Bruxa, no sul de Minas, leste, também noroeste de Minas, só essa parte centro-norte que é por último. Aqui começa também a partir da semana que vem, do dia 24, 25 para frente. No Espírito Santo também começa a melhorar gradualmente, ali do dia 20, 22, vai vindo as primeiras pancadas. O último estado a melhorar é o Rio de Janeiro. São Paulo também dá uma melhorada, Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, no sul do Brasil também. No Rio Grande do Sul volta a melhorar lá por quarta ou quinta da semana que vem. Quando a gente pega a anomalia de chuva, nós temos aqui, ó, na primeira semana de hoje até o dia 24, grande parte do país abaixo da média, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, e só esse canto aqui do sul que fica acima. E toda a parte norte e nordeste também. Quando chega do dia 25 para frente, melhora o Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná fica no meio, dentro da média, melhora no São Paulo, começa a melhorar aqui no Triângulo Mineiro, e boa parte de Minas diminui bastante a anomalia negativa. Fica bom aqui em todo o Centro-Oeste, e também aqui ó, na Bahia começa a melhorar, e mais ainda no Nordeste, e diminui aqui no Norte do Brasil. Então essa região aqui o pessoal tem que aproveitar bem esse período agora favorável para colheita e plantio. Na temperatura também, o calor vai continuar forte agora nos próximos dias, nessa região aqui do Mato Grosso, São Paulo, Minas, Goiás, e depois ele vai diminuindo de intensidade. Antes ele estava esticando esse calor até segunda, terça ou quarta da semana que vem. Agora entre domingo e segunda dá uma amenizada, não é que vai fazer frio, volta a um padrão mais normal, diminui o calor, por quê? Porque começa a entrar nebulosidade e chuva nessas áreas. E aqui no sul vai ser uma semana mais neutra, nada de calorão. Nessa terça, quarta e quinta, esquenta um pouco ali na sexta e fim de semana, tirando o norte do Paraná, região de Maringá, Londrina, divisa com São Paulo, também faz calor nessa semana e parte da semana que vem. Não aquele calor exagerado, mas faz calor nessas áreas. Alguns destaques aí, então, do Ronaldo Coutinho, gente. Calor vai diminuir, então, entre domingo e segunda-feira para a gente continuar acompanhando. E nos próximos 15 dias nós ainda teremos chuvas no norte do Brasil, chuvas em Mato Grosso, na região do Mato Piba também. E além disso, a chuva chegando lá no estado de Minas Gerais. Então a gente vai continuar acompanhando essas informações. E é importante a gente relembrar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora sim, vamos mostrar os comentários de vocês aqui no YouTube. Inclusive, gente, ontem, se você perdeu a edição de ontem, nós atingimos essa marca super importante de 150 mil pessoas inscritas no canal do YouTube, né? Tempo e Dinheiro. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Hoje a gente tem aqui, ó, o Marcelo Rocha falando boa tarde. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, desde sábado mais de 100 milímetros. Vamos em frente. O Clélio falando boa tarde a todos. Ontem estava 36 graus, deu uma pancada de chuva e virou um vento sul e caiu 14 graus. Hoje amanheceu chovendo em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. O José falando boa tarde, Novo Biratã, Mato Grosso, colheita finalizada com sucesso. O Vinícius, depois de 14 dias de veranico, chuvas mais gerais lá na região de Toledo, no Paraná, vamos em frente. A Fabiana sempre atualizando a gente aqui, boa tarde a todos do agro. Piratini, Rio Grande do Sul, 25 graus, ensolarado, vamos em frente. O Aloísio falando boa tarde, 27 graus, 50 milímetros de chuva em Salto do Jacuí. E o Delmar falando boa tarde, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom, e agora sim, vamos ao nosso intervalo, mas eu volto na sequência com informações de soja. A gente vai falar de preços e como é que está o mercado depois do feriado com Vlamir Brandalize. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural.
Vamos aos preços da soja, então, a gente já tem aí na tela. Primeiro vencimento, a gente vai mostrar então para vocês. Antes de falar com o Vlamir Brandalize, agora sim, o vencimento março 2025 em 10,37, né, dólares por bushel. Mercado subindo um pouquinho lá na Bolsa de Chicago, a gente está falando de 0,22%, agora já 0,17%. Temos todos os contratos também lá na Bolsa de Chicago. Mercado subindo um pouco mais de 1 ponto, então o março então a 10,37, o maio a 10,53, o julho 10,69 e o agosto a 10,66. Aqui na B3 a gente tem também ali o março a 22,86 com 0,13% de alta e o maio a 23,20 e ali na estabilidade pelo menos nessa terça-feira. Mas claro, gente, que tudo isso é assunto para Vlamir Brandalize, então a gente vai agora às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir Brandalize, de novo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Agora vamos lá. Agora sim, hein, Vlamir? Agora a gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Já queria perguntar para você como é que a gente volta, né, depois desse feriado de ontem, dia do presidente lá nos Estados Unidos. Como é que a gente realmente inicia essa semana, Vlamir? Olha, Chicago começou a semana técnica, Fernanda, porque o feriadão chinês efetivo, ele terminou na semana passada, no dia 16. Mas aparentemente o mercado hoje esperava que a China voltasse às compras. E a China saiu do feriado, mas parece que o feriado não saiu da China. E com isso, nós não temos negócio da China nessa terça-feira. O mercado acreditava que o chinês viesse para algumas compras de soja americana, não apareceu, o USDA não divulgou relatórios agora pela manhã com relação a vendas. E o mercado trabalhou aí com 5, 6 de alta, chegou a trabalhar até acima de 10,40 no março. E agora ele está fazendo aquela liquidação técnica típica de meio de pregão, com ganhos pequenos. Ele não é um mercado negativo, ele segue um mercado levemente positivo, mas aparentemente ele está faltando notícias que venham trazer apelo, porque as notícias que chegam lá em Chicago é que o ritmo da colheita agora andou forte aí nos últimos dias no Brasil, muita soja chegando, e outro fator também que pressiona e limita um pouco o fôlego lá em Chicago, é que nós estamos aí com os prêmios dentro do melhor momento do ano, ou seja, prêmios voltaram a subir, hoje os prêmios estão positivos, a gente já passou ali para o pessoal do clube, prêmios estão muito favoráveis e estamos naquele dito, né? Pessoal que quer saber dos prêmios todos ali no clube, né? Entre no clube e veja ali, os prêmios já estão lá. Os prêmios que estão sendo operados agora nessa meio de pregão aí no mercado de porto, exportação, e estão dentro de momentos muito bons. Então isso está mantendo a soja brasileira competitiva e traz um limitante, né? Falta notícia americana, notícia que estimule o mercado de Chicago, e a notícia seria a presença ou não de China. China não apareceu por lá, China está comprando aqui, a gente sabe que os chineses estão no mercado. Hoje eles estavam aí abrindo posição, queriam comprar, são os que estão pagando melhor no mercado brasileiro, nos portos, e por isso que Chicago acaba olhando aí com um viés aí de não ter muito fôlego positivo. Mas é um mercado de leve apelo de alta. Pela manhã as commodities principais, soja, milho e trigo, todas estavam em alta. E agora é movimento normal aí de liquidação, fazer lucros do dia, que é depois do feriadão, né? O feriado americano acabou. Mas ele não tem uma tendência que vai fechar o dia em baixa ou vai fechar em leve alta. Ele segue um pouquinho sem rumo, esperando notícias novas. Mas as notícias novas que teve dos últimos dias foi chuva na Argentina ontem e essa noite. Isso acaba também servindo de um apelo levemente limitante nessa terça-feira. Mas a boa notícia continua sendo o cavalinho encilhado dos prêmios. Davi tem o cavalinho para soltar aí? Estamos no cavalinho encilhado. Só para dar uma ideia, um spoiler, o julho, o comprador já saltou para 35 positivo, o vendedor quer 55,60.
é o melhor prêmio das posições desde o começo da temporada. O prêmio março hoje, só para dar uma ideia, hoje é 20 do comprador e 40 do vendedor. O ano passado, o comprador queria pagar 100 negativos. Hoje nós estamos falando em comprador com 20, então dá 120 de posição. Veja como é que estão os prêmios. Por isso que continuamos no cavalinho encilhado dos prêmios e a safra está começando a ganhar ritmo. Nós estamos com ritmos da safra da colheita crescente e agora nos próximos dias nós vamos ter muita soja chegando, né? Muita lavoura do Brasil que está ficando pronta nesse momento. Mas já é normal o mercado de Chicago andar meio em ritmo lento aí, principalmente depois de um feriadão e aí sem a presença da China que era esperada lá no mercado de Chicago, Fernando. Ô Vlamir, o senhor falando de prêmio, né? Cavalinho encilhado passando aí na tela. O produtor brasileiro tem aproveitado esse prêmio? Tem negociado soja? Olha, alguns produtores têm fixado prêmio para garantir os níveis, aí principalmente prêmio ali do meio do ano, né? 40, 50 positivos. E estão deixando para fechar a posição Chicago mais à frente, porque acredito que vai ter uma alta. Então, pega um prêmio melhor agora que é um prêmio positivo e depois ele fecha a posição da Bolsa Chicago quando ele achar aí que o mercado pode saltar acima de 11, mercado pagar melhor e automaticamente fazer a média melhor. Tem alguns negócios sim, mas o ritmo ainda é lento de negócios porque nesse momento nós temos mais ou menos umas 52 milhões de toneladas de soja colhidas e nós temos mais de 66 milhões de toneladas negociadas. Então, o produtor está colhendo, entregando essa soja negociada e ainda tem muita soja para entregar de negócios anteriores. Então, isso acaba tirando um pouquinho a pressão de oferta nova, de negócios novos aí nesse mercado da soja nessa terça-feira aí, que é o dia que veio depois do feriadão, o mercado comprador aqui no Brasil seguia já querendo soja, mas o vendedor achava que ia pegar um preço melhor e a alta hoje, ela está tendo uma alta em relação a ontem de R$1 em média, nos portos e no mercado de balcão. Mas só isso não estimulou o produtor R$1 a mais do que estava ontem. Aproveitando que o senhor falou agora sobre o bom andamento da colheita, a gente tem um registro do Moacir Guarnieri lá na região de Boa Esperança, lá em Mato Grosso, falando dessa colheita da soja na reta final. Vamos acompanhar esse vídeo. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Olha aí, hoje é dia 18, 8 horas da manhã, ainda tem soja para colher no Mato Grosso bastante. Mas nós já temos na reta final. Ontem, dia 17, colhemos até as 21h30 horas da noite. E olha que tempo lindo que tá hoje. Rapaz, Deus ajuda. Vamos que vamos. Um abraço. Ele continua animado, hein, Vlamir? Ontem era o milho e hoje a colheita da soja entrando na reta final. Ele está animado, né? Porque Deus ajuda quem trabalha, né? Então, geralmente, assim que funciona. Só para te contar uma aí, o Moacir, nós somos colegas, estudamos junto no Colégio Agrícola há 48 anos atrás. Nós somos colegas de Colégio Agrícola. Então é por isso. Ô Vlamir, além disso, a gente tem duas imagens, na verdade são 4 imagens. A gente vai mostrar a primeira agora de uma soja lá na região de Dom Pedrito, lá no Rio Grande do Sul, antes da chuva, ó, a gente está olhando aí agora. Temos uma outra imagem também, a gente vê que realmente as plantas sentindo bastante essa ausência de chuvas, até mesmo o solo, a gente consegue observar ali o solo bem seco. E depois, a gente tem o mesmo registro nessa área, depois da chuva. É uma outra planta já, né? A gente viu aí essa recuperação. Queria já falar com o senhor como é que está a situação, né? O senhor que está sempre aí conversando com os produtores, como é que está a situação lá no Rio Grande do Sul? Porque, assim, os relatos que eu recebi de alguns produtores é que, infelizmente, em algumas localidades, essa chuva ela chegou tarde, mas para alguns produtores, essa chuva trouxe alívio realmente, Vlamir? Olha, Fernanda, o que a gente vê no Rio Grande do Sul é que a chuva chegou, e antes tarde do que nunca, para limitar as perdas, né? A soja é uma planta bastante agressiva, uma planta bastante resistente, então dá para ver nessas fotos aí que ela melhorou de qualidade, mas nunca vai ser uma lavoura boa, assim, uma lavoura de produtividade cheia, né? Então, essa lavoura estava sofrendo, vinha caminhando aí para colher 20, 30 sacos no máximo,
E agora está dando sinais aí de 40, 50, até um pouquinho mais, dependendo da cultivar. Mas o Rio Grande do Sul perdeu bastante com esse clima. O clima, eu acredito que tenha ceifado do Rio Grande do Sul um potencial da safra de uns 4, 5 milhões de toneladas que poderia ter colhido a mais se o clima tivesse sido regular. A safra gaúcha novamente foi prejudicada. Ele perdeu por seca esse ano, eu acho que talvez chegue a 5 milhões de toneladas do potencial, mais ou menos que perdeu o ano passado para as enchentes. O ano passado também perdeu perto de 5 milhões de toneladas pelas inundações. Esse ano está perdendo umas 5 milhões de toneladas pela seca, mas a chuva agora acaba limitando, né? As perdas, elas param e automaticamente ainda boa parte dos produtores vai conseguir colher soja, né? Porque se continuasse mais alguns dias com o tempo seco e quente como estava, sem chuvas, certamente muito produtor não colheria nada, né? Não teria produtividade. Ô Vlamir, a gente pode falar que é um cenário também que se repete, por exemplo, na Argentina, já que inclusive no início da edição de hoje a gente mostrou uma notícia da Invest falando que chuvas fundamentais chegaram em muitas regiões lá da Argentina, segundo informações da Bolsa, exatamente, informações da Bolsa de Rosário. O cenário é o mesmo? É só para realmente não perder mais, porque recuperar realmente uma situação muito delicada? Exatamente. A Argentina está muito parecida com o Rio Grande do Sul, né? O clima e o microclima das duas regiões, ele é muito parecido, mas a questão é que teve chuvas pontuais na Argentina, né? Eu tenho aqui os relatórios que o pessoal manda para nós da Argentina, e ele está mostrando aqui que tem algumas chuvas melhores na próxima segunda-feira em diante. Então, para boa parte das lavouras já é tarde, então a Argentina já perdeu. Eu acho que eles perderam na soja pelo menos umas 4 milhões de toneladas do potencial, talvez até um pouco mais. No milho também deve ter perdido 4, 5 milhões de toneladas do potencial. Então, parte disso as bolsas já apontaram, né, das perdas, mas ainda há muito risco, né, porque as lavouras argentinas, uma boa parte dela foi plantada em dezembro até janeiro, então ela está na fase de crescimento, florescimento, formação de vagem e precisa de muita água, como boa parte do milho está na fase de formação da espiga, então precisa de chuvas. Se essas chuvas que estão previstas para a semana que vem não ocorrerem, tiver novamente avançar o período de seca, a Argentina perde com certeza pelo menos 5 a 10 milhões de toneladas de soja e 5 a 10 milhões de toneladas de milho, se eles tiverem mais uma semana e meia sem chuvas. Aí vai estender as perdas. Em princípio, essa chuva que ocorreu essa noite foi de maneira pontual, não foi de cobertura total, já melhorou a situação, mas as chuvas que devem melhorar as condições estão previstas para o começo da semana que vem. E aí sim poderia dar uma amenizada nas perdas da Argentina. Tá certo. Vlamir, só antes da gente ir para o milho, então, assim, produtor brasileiro essa semana, de olho nos prêmios, que o senhor já estava destacando aí, que seguem elevados, e um possível retorno da China ao mercado. Isso seria a novidade que o mercado está esperando? O mercado está esperando que a volta à China comprar nos Estados Unidos, principalmente, né? E os prêmios que seguem bons. Os prêmios estão bons, estão muito melhores aí que nos últimos anos, para esse momento do ano. E o produtor aí agora é cuidar da lavoura para colher e não perder a colheita por causa de clima, entregar os contratos programados e se preparar aí que provavelmente nas próximas 2, 3 semanas nós vamos ter mais notícias positivas lá em Chicago. Pegando o prêmio bom agora e uma cotação melhor aí à frente, pode formar uma cotação melhor do que está o mercado hoje de balcão, do mercado de lotes. Ainda pode pagar mais. Só que nós vamos entrar no pico da colheita. O produtor tem que ficar atento. Pico da colheita normalmente aumenta mais ainda os fretes e acaba limitando um pouco o fôlego dos prêmios lá nos portos. E isso vai acontecer aí agora a partir da semana que vem em diante, quando nós vamos estar com a colheita brasileira já indo para cima de 40%, 45%. E aí muita soja chegando em todas as regiões brasileiras. E isso pressiona o mercado. Nesse momento, a colheita é pico lá no Mato Grosso. O Mato Grosso já está com mais de 50%, 55% da safra em colheita. E aí sim, já avançando por lá. Mas no restante do Brasil, a colheita está com menos de 1/3 das lavouras. Então, o ritmo de colheita mesmo forte é a partir dessa próxima semana em diante. E aí vai ter muita oferta de soja. Importante destaque. Ô Vlamir, agora vamos falar de milho aí, ó, um oferecimento da I9 PAB para a gente trazer esses destaques.
Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Vamos às cotações, milho subindo entre 2 e 4 pontos lá no mercado internacional, o março a 4,99, o maio a 5,12, o julho 5,15 e o setembro a 4,77. A gente também tem as referências aqui da Bolsa Brasileira, da B3, para mostrar para vocês. O março a R$ 81 a saca, subindo 0,75% hoje. O maio a 77,19 e o julho a 72,90. Já queria falar com o Vlamir. Vlamir, nosso destaque B3 hoje. O mercado continua subindo, mostrando o quê? É a demanda que tem puxado esses preços, né, Vlamir? Exatamente. A demanda é muito forte e vai continuar, tanto do setor da ração, etanol, exportação. E os produtos que o milho acaba produzindo, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o Sérgio lá em São Paulo, né, Sérgio? Foi comprar ovo e os ovos dispararam. A picanha de casca que ele gosta de comer lá, ela está em alta. Então ela dá condição de aumentar a produção de ovos e isso vai puxar a demanda de milho. Setor de frango, recorde histórico de exportação. Só para dar uma ideia, nos dados de ontem da CSEX, o setor do frango, agora em 2 semanas de fevereiro, já exportou 259,8 mil toneladas e acumula de janeiro até agora 675,3. Recorde histórico no mês e recorde histórico no acumulado do começo do ano. Então, é demanda. Nós estamos com exportações a todo vapor, estamos com demanda interna também voltando e automaticamente isso dá fôlego para o milho se manter. A B3 está aí nos 80, 81, 82 no março. Tem fôlego para ir um pouco para frente, mas não vai disparar muito mais também, que temos limite, né? Temos limite. Mas o mercado de Chicago, que nem também, ele está tentando se sustentar aí tudo acima dos $5, né? O março até agora há pouco estava trabalhando $5 e 2. E o maio e julho consolidaram bem acima de $5, agora acima de 5,10. E a resistência que era antes no maio e no julho, que era $5, agora saltou para 5,30. E mais alguma novidade que possa vir aí do mercado internacional, essa resistência pode sair do 5,30 e ir para os 5,50. É sinal de demanda, porque ele está tendo apoio do trigo, justamente porque o trigo hoje está todo acima de $6 o bushel. Isso é fundamento importante para as demais commodities, né? Porque o trigo é o alimento mais consumido. E ele está com escassez global, como está o milho. Então o milho vai seguir com pressão positiva. Só para dar uma ideia, hoje o mercado de Porto Seco comprador ali, né? No agosto 72,5, setembro 73,80, outubro já na faixa de 74,50, novembro 75,50, o mercado segue firme. Isso a gente já mandou ali para os prêmios também. Tem muita demanda, né? E tem pouca oferta, tanto no Brasil como lá fora. Mas a notícia importante do mercado do milho é que o plantio da safrinha ele está atrasado e nós temos aí até o final do mês, para fechar o fevereiro, que seria o período ideal de plantio, 10 dias. Mas nós temos ainda, nesses 10 dias, 10 milhões e meio de hectares de milho para serem plantados. É obrigação do produtor para plantar dentro da janela, plantar mais de 1 milhão de hectares por dia de milho, agora nesses próximos dias, para chegar lá no começo de março e estar com a safra plantada. É muita área para ser plantada, provavelmente uma parte vai estourar o limite, vai entrar em março, e o mercado está se protegendo para isso, porque toda a lavoura plantada muito tarde, o risco de colher menos, ele é grande, e automaticamente isso atrai um temor do consumidor, né? Porque nós estamos sem estoque de passagem, uma demanda gigante vindo pela frente, projetada, e o mercado internacional com escassez de milho. Também não temos aí como importar milho barato, né? Porque a gente trazer milho de fora, milho americano chega a mais de R$100 a saca, milho argentino chega aí nas faixas de R$90, R$95 a saca, então não tem milho barato no mundo e vai dando fôlego aqui dentro, né? Ô Vlamir, inclusive sobre esse assunto, a gente tem um vídeo do seu Carlos Kozak, lá da região de Indianápolis, lá em Minas Gerais, destacando exatamente isso. A janela ideal de cultivo do milho safrinha, ela se encerrou e aí ele está investindo no sorgo. Vamos acompanhar agora.
Ô Vlamir, essa pode ser a realidade então de muitos produtores agora nessa safrinha? A safrinha agora, de agora em diante, já muitos locais do Brasil estão encerrando a janela, né? Alguns terminam no dia 15 de fevereiro, a maioria do Brasil, o plantio ideal vai até no máximo dia 20 e o plantio que a gente chama plantio técnico até o final de fevereiro, aí no último dia 28, né? Quando é março, já estamos indo para a janela, saindo da janela técnica de plantio do milho. Então temos a alternativa ao sorgo, excelente alternativa. Hoje nós temos cultivares de alto potencial de produtividade no sorgo. O sorgo é uma cultura que usa metade da água que o milho precisa. Então é uma ferramenta para o produtor e tem muitas regiões do Brasil que o sorgo se torna muito mais importante do que o próprio milho, né? Se a gente pegar ali o oeste baiano, parte de Tocantins, Maranhão, essas regiões agora para plantar, o sorgo se torna uma alternativa muito mais viável e ele está com tecnologia que está chegando de produtividades maiores. E o sorgo anda paralelo ao milho com relação a cotações. Se o milho está valendo lá perto de 60, 70 reais ao produtor, o sorgo vai valer 70, 80, 90% desse valor, dependendo da região, e a demanda de sorgo está em crescimento. Todo o sorgo que se produz é consumido, não tem conseguido atender a demanda. E agora nós estamos vendo aí, pegando a Bahia, esse ano vai ter indústria de etanol de sorgo ali na Bahia. Então é uma oportunidade muito boa para o produtor, porque nós plantamos quase 48 milhões de hectares de soja e nós vamos plantar 17 milhões e meio de hectares de milho safrinha. Se a gente tirar a parte do trigo aí do sul do Brasil, que planta depois da soja, que representa mais ou menos 2 milhões e meio de hectares, pegar mais ou menos o milho, que são mais 17 milhões e meio de hectares, dá 20, e aí nós temos 1 milhão e pouco de hectares de algodão, nós temos aí algumas outras lavouras extras, 22, 23 milhões de hectares de soja que são usados com a segunda safra. E aí nós temos mais de 25 milhões de hectares de soja que não recebem uma segunda safra. É uma oportunidade importante para sorgo, aquele que consegue plantar cedo o milho, o produtor não deixar essas áreas descobertas ou áreas sem utilizar, porque o Brasil é o celeiro do mundo e a gente precisa produzir muito, porque estamos entrando numa era, Fernando, que nós tivemos 3 anos de queda de cotações, agora nós estamos entrando num ciclo de crescimento das cotações. É nessa hora que o produtor tem que evoluir para ir pegando cotações melhores à frente. Tá certo. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação hoje aqui ao vivo, né, dos estúdios aqui de Campinas do Tempo e Dinheiro. A gente vai conversar depois do programa, mas muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos. Olha o cavalinho, tá? Continua o cavalinho dos prêmios aí, Davi. Até amanhã. Até amanhã, Vlamir. Bom, e hoje nós também temos a participação do Victor Caso, ele é consultor do método Venda na Hora Certa, falando sobre as oportunidades também que a gente está acompanhando no mercado do milho aqui na Bolsa Brasileira. Vamos acompanhar. Bom dia, amigos do Tempo e Dinheiro. Victor Caso aqui, consultor do método Venda na Hora Certa. Passando para vocês, então, o fechamento do mercado noturno. Soja e milho operando aí em leve alta no mercado noturno, né? Depois do feriadão, então ótima notícia aí, milho na casa de 5,10, 5,13, soja também mantendo os contratos aí maio 10,54, julho 10,70, então com leve alta, câmbio nesse momento muito próximo do 0 a 0, operando a 5,70 nas mínimas aí, mas por outro lado a gente tem o milho na B3, março batendo R$80 por saco, maio 77 praticamente, julho 72,80, excelente oportunidade no milho nesse momento, tá, pessoal? Então, com o mercado bem instável ainda, recuperando do feriado, vamos dizer assim, baixa liquidez, mas com excelentes oportunidades a gente vem falando aí no milho na B3. E o foco hoje, as atenções estão voltadas principalmente para o acordo de negociação de paz da guerra da Ucrânia e a Rússia, mas sem a participação da Ucrânia, sem a participação da Europa, uma forma aí dos Estados Unidos capitalizar mais influência, negociando diretamente com a Rússia lá nos Emirados Árabes. Então o mercado está de olho nisso, quais vão ser os desdobramentos. Parece que um aceno positivo em encontrar uma forma de parar esta guerra, mas ainda não está claro como nem quando isso deve acontecer. Isso é importante porque o petróleo reagiu semana passada
a essa movimentação e pode voltar a cair caso saia algum acordo de paz aí entre Rússia e Ucrânia, e caso isso venha a acontecer, a gente pode ver uma queda nas cotações do petróleo. Então, por isso, muito importante também isso está acontecendo lá nos Emirados Árabes. Muita atenção ao mercado, fiquem atentos, aproveitem essa oportunidade de milho aí e também de dólar, né, para pagar aquelas contas aí, ficar de olho sempre no Petax para fazer algum pagamento em reais. Um abraço, bom dia e bons negócios. Bom, grande destaque então do Vitor Caso é essa oportunidade ao produtor brasileiro para fazer o travamento do milho aqui na Bolsa Brasileira. Bom, agora a gente vai falar de hortifruti, então vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Bom, a gente vai mostrar as cotações aí na tela hoje, começando com leite. A gente já tem o preço ali, dezembro 24 em R$ 2,49 o litro, lá em Santa Catarina. A cenoura verão A lavada, caixa de 29 quilos, foi até o nosso destaque ali no início da edição, R$ 50. Esses dias estava R$ 7,00, gente. Lá no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. A manga Palmer, preço ao produtor, em 96 centavos o quilo, lá na região de Livramento de Nossa Senhora. O tomate, salada 3A, a caixa de 20 quilos em R$ 102,50, lá em Belo Horizonte, capital. E a gente tem o ovo branco, caixa com 30 dúzias em R$ 224,46, nossa referência lá para Recife, tá? Mas hoje é terça-feira, vocês sabem que é destaque, né? A gente tem o destaque da LS Tractor. Hoje a gente vai falar de soluções, duas soluções, na verdade, para o produtor de café, né? Produção de café aqui no Brasil, o R65 para áreas adensadas e o U60 voltado para as características do café no Cerrado. Vamos acompanhar essas novidades. O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. O país responde por 1/3 da produção mundial de café, o que o coloca como o maior produtor mundial. Dentre as principais regiões, destaque para Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia. Pensando nisso, a LS Tractor desenvolveu 2 modelos específicos para o café. Temos o R65, voltado para áreas adensadas, e também o U60, voltado para as características do café do Cerrado. O trator LS é um trator que eu já tenho um 50, já comprei há muitos anos, né? Então eu gosto muito do sistema e resolvi adquirir mais um pelo sistema que ele me oferece, a qualidade de trabalho ali, confortável, tecnologia bem avançada num trator pequeno. Então é bem moderno e ajuda muito no desenvolvimento. O meu é cafeeiro, então ajuda bastante no dia a dia, é um trator muito bom. Outras características do motor do modelo R65 também chamam a atenção, como reduzido consumo de combustível, controle de emissões padrão Tier 3 e baixo nível de ruído, que garante um maior conforto acústico. Então eu só tenho que agradecer a LS, que ajuda bastante. É um trator que a minha área é café, então é um cafeiro excelente, o 65R. Eu uso, recomendo para quem precisar de um trator, é o LS para café nota 10, assina embaixo. Agora você já sabe, a escolha de ferramentas adequadas para o trabalho no campo é fundamental para garantir a produtividade e eficiência no cultivo de café, uma cultura tão importante para o Brasil e para o mundo. É fundamental contar com equipamentos de qualidade, como os tratores LS U60 e R65, para otimizar a produção e manter a competitividade do setor. Investir em tecnologia é garantir o sucesso da sua produção de café.
Destaques importantes também da LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, agora a gente vai continuar falando sobre commodities, porque mercado de commodities com Maurício Bellinello a partir de agora. Maurício, muito boa tarde para você, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite de novo, pessoal. Imagina, a gente que agradece. Seja bem-vindo à edição dessa terça-feira do Tempo e Dinheiro. Já queria destacar com você qual é a notícia do dia dessa terça-feira. O mercado de commodities, né, voltando desse feriado lá nos Estados Unidos do Dia do Presidente. Mas o que a gente está olhando, Maurício? Então, a gente tem dois destaques especiais aqui que afetam a vida do agricultor. Primeiro é a soja, que ela chegou a trabalhar negativa hoje. No contrato maio chegou a trabalhar perto dos 10,40 e agora está chegando perto dos 10,60 de novo, 10,57 nesse momento, em tempo real aqui. O contrato maio, contrato março mais perto de 10,40, contrato julho já acima de 10,70 nesse momento, 10,72. Isso é um bom indicativo porque como a gente teve ontem um feriado, mercado parado, sem referência, né, e ainda assim com as leituras de safra brasileira meio que postas mesmo, né, até porque o Mato Grosso acelerou demais a colheita agora aqui, chegou basicamente na linha da média anual, então a safra de soja brasileira hoje, do meu jeito de enxergar, é uma safra posta, ou seja, a gente como o maior produtor brasileiro e toda a região está colhendo bem, com produção alta, né, então a partir de agora a gente teria bons motivos, ou pelo menos mais favoráveis, para queda no preço, né? Porque como a safra entra grande, e essa é a leitura, a pressão teoricamente seria de queda, e na verdade a soja não está conseguindo cair. Ela chega a cair um pouquinho, ela atingiu a máxima no dia 4 de fevereiro, ali quando bateu no contrato maio, perto de 10,92, né? Caiu 50 centavos, fazendo uma força enorme, e voltou a subir de novo agora nem precisou de muito volume, e isso para mim é manutenção daquilo que eu tenho comentado há algumas semanas e meses já, que como a sazonalidade do bushel da soja vai até maio, junho, né, o mercado ainda segue mais otimista com relação aos preços. Do meu ponto de vista, assim como muita gente falou dos $8, o que era um devaneio, né, barato para dizer o mínimo, eu também não sou daqueles que está acreditando em $12 no bushel. Para mim, em torno de $11 é um preço bem ok para a nossa safra desse ano, especialmente com uma safra tão grande. Mas é isso, do meu ponto de vista, a gente passou por dias mais salgados, né, menos gostosos no final do ano passado, mas eu ainda mantenho que, pelo menos por enquanto, a projeção da safra brasileira está mantida em grande e os preços seguem se mantendo num patamar favorável ao agricultor. Isso quer dizer, Maurício, que lá no mercado internacional eles já precificaram, na verdade, essa projeção de safra aqui no Brasil e também na Argentina? Isso. Na verdade, a Argentina ela tem alguma dificuldade ainda na finaleira dela, né? Por causa das questões climáticas, mas principalmente o centro-oeste brasileiro, né? É bom lembrar que no caso do Mato Grosso, se o Mato Grosso fosse um país, ele era o terceiro maior produtor do mundo, ou perto disso, só atrás do Brasil e dos Estados Unidos. Então, como ele é um gigante produtor, e se você junta Goiás, Bahia, né, que são áreas Tocantins, né, o norte do Mato Grosso do Sul, né, você tem essas áreas com grande produtividade. Eu estou falando pelos meus clientes, né, que eu atendo nessas regiões que eu acabei de citar, todos eles estão projetando ou safra muito cheia ou muitos talhões batendo recorde. E isso está sendo comprovado, pelo menos por enquanto, nas colheitas que já aconteceram, né? Então é isso. O preço, lembrando, o mercado nunca espera a notícia, né? Não vai esperar sair, o dado de setembro. Olha, a safra brasileira confirmou em 164 milhões. Não. O mercado, na hora que ele tem essa informação, ele se antecipa e se movimenta na frente. Então, do meu ponto de vista, isso é realmente uma boa notícia. E se tem um detalhe que eu acho interessante falar, é que o contrato novembro, que é da soja, que é o contrato da safra dos Estados Unidos, ele está exatamente no mesmo preço do contrato maio, que é o nosso principal contrato. E isso, por enquanto, sinaliza que já olhando para a safra do hemisfério norte, ainda que seja um pouco adiantada essa análise, o mercado também não espera, por enquanto, nenhuma pressão de preços importante vindo com a safra americana. E isso mantém aquilo que eu comentei no final do ano passado, que provavelmente entre o final desse ano e o início do ano que vem, a gente deva ter o início de um movimento mais forte de alta
nas commodities agrícolas. Ô Maurício, claro que ainda está um pouquinho cedo, né? Mas a gente já começa a olhar a nova safra lá nos Estados Unidos. Como é que a gente tem olhado o clima e olhando principalmente os termômetros, né? Muita neve, termômetros negativos lá nos Estados Unidos. Como é que a gente tem olhado para isso ou ainda é um pouco cedo? O mercado não está olhando? De forma geral, é bom lembrar, por exemplo, esse ano mesmo, né? O plantio de soja, a colheita de soja no Mato Grosso esse ano, ele foi uma colheita atrasada, e bem atrasada, inclusive, porque não parava de chover. E aí a chuva parou 15 dias, depende da região, 20 dias depois da janela inicial de entrada, e eles entraram colhendo. Os americanos são extremamente eficientes em termos de plantio e colheita do ponto de vista da execução desses procedimentos. Então, ter um inverno mais tardio, ou às vezes um pouco menos, isso todo ano tem um inverno que vai um pouquinho mais para lá, ou menos para lá, por assim dizer. Então, desde que a gente não tenha algo realmente fora do radar, que é o inverno se alongando muito mais do que deveria, por enquanto isso não sinaliza nenhum tipo de pressão, porque isso está meio que na média mesmo. É importante deixar claro que clima não é algo que você controle, como você controla a carteira do dinheiro, por exemplo, tira R$10, bota R$10 de volta, né? Isso precisa obviamente de uma questão mais de confirmação, mas do meu ponto de vista, e os preços por enquanto sinalizam isso na minha forma de analisar, não existe nenhuma pressão por enquanto que desloque o preço da safra americana para qualquer coisa fora de uma normalidade média ao longo dos anos. Então a gente tem otimismo aí no mercado da soja, você falando que a gente não tem tanta diferença entre o maio, na verdade, e o novembro. Isso. Mas um outro destaque aqui, Maurício, que a gente está acompanhando ao longo da edição de hoje também, são os preços do milho, principalmente na Bolsa Brasileira. Agora o março caiu um pouquinho, a gente está falando de R$ 80,98. Queria que você destacasse um pouquinho, olhando a Bolsa Brasileira, o que a gente pode falar do mercado do milho também? Então, o milho nesse momento, ele fez um grande movimento de alta, né, na última pernada, no contrato março, né, que é o contrato principal da nossa safra de milho verão aqui. No último movimento que começou no começo de fevereiro, ele estava em 74,80 e ele bateu 81,50. Né? É uma alta maiúscula mesmo, e depois de um movimento tão grande quanto esse, nada mais normal do que agora o preço poder retroceder um pouco, porque nada sobe para sempre. Sim. Mesmo dentro de um movimento muito forte de alta, você tem movimentos de queda ao longo do caminho. E isso aconteceu no contrato maio também, que veio de 73,90 para 78,30. Então, assim, só foi com um pouco menos de intensidade. Por enquanto, eu ainda acho que o mercado precifica realmente aquilo que o Brandalize tem falado há muito tempo, que é uma escassez mesmo de milho no mercado, especialmente agora. Para a safrinha, que é a nossa safra de setembro, o contrato de setembro é o contrato principal para o Brasil, a gente tem visto um menor impulso, por enquanto, do ponto de vista de força na alta, mas tem dois motivos principais. Primeiro é o tempo, falta muito tempo ainda, né? Faltam 6 meses, né? 7 meses em algumas áreas para o milho safrinha, então tem muita coisa por acontecer ainda, mas principalmente o que é uma incerteza nesse momento, já olhando para o segundo semestre, é exatamente porque o milho está nessa situação mais favorável do ponto de vista de margens comparado com a soja, ainda existe uma incerteza no mercado sobre área plantada, tanto para a safrinha quanto para a safra dos Estados Unidos, porque se o milho seguir dando boas margens, e deve acontecer, não existe nenhum motivo para que isso mude agora, existe uma pressão de queda, não de queda, mas uma maior pressão de sustentação dos preços, porque se a área plantada, tanto na safrinha quanto nos Estados Unidos, aumentar, isso aumenta a disponibilidade de milho no mercado. Então agora o mercado está um pouco mais indefinido na ponta longa, que é a safra americana e a nossa safrinha, mas ainda na safrinha, nesse momento, o contrato de setembro, operando em queda, né, trabalhando mais perto de 72, 73 nesse momento, mas é o que eu falei, eu ainda mantenho que por enquanto não é mudança de tendência, é só realmente um respiro nos preços. Ô Maurício, mas se a gente olhar lá nos Estados Unidos, o milho também está remunerando o produtor americano, nos patamares que a gente está acompanhando, inclusive na tela aí, o março voltando a $5 por bushel. Isso remunera o produtor norte-americano, até porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos o produtor tem uma preferência maior pelo milho, né?
Exatamente. O milho nos Estados Unidos, na verdade, assim, pegando o preço da referência, tá? Esses 5 dólares a gente não via no milho Nova York, no milho Chicago, desde outubro de 2023, na verdade, mais perto do meio de 2023. Então é a mais alta, se a gente sustentar essa cotação até a safra americana, vai ser o melhor preço de referência de milho na Bolsa desde 23, né? Serão em 2 anos, portanto. Então, essa pressão sobre o milho, em termos de área plantada, já parece algo meio líquido e certo para a safra americana por causa disso. Se a soja se sustentar perto desses 10,50, 10,50 é um preço basal para a soja historicamente, perto de 9,50, 10,50. O milho não. 5 dólares para o milho é uma referência historicamente alta. Óbvio, a gente teve lá no auge do Covid, invasão da Ucrânia, bateu nos 8, mas aquilo ali é algo totalmente fora do normal para o preço do milho. Qualquer coisa acima de 6 dólares já é considerado um preço até exagerado na média do tempo. Então, perto de 5 dólares, por enquanto, projeta, no mínimo, margens melhores para o milho americano. E isso corrobora aquilo que eu falei. E é exatamente por isso que o mercado ainda está meio na ponta dos dedos no nosso contrato de setembro, porque quanto mais ele se sustentar nesse patamar, e principalmente quanto mais a soja não conseguir reagir, maior fica a pressão sobre a área plantada do milho safrinha brasileiro e milho dos Estados Unidos. Importante essa informação, a gente vai seguir monitorando esse cenário, mas aproveitando a sua participação aqui, Maurício, o petróleo, WTI subindo mais de 1% lá no mercado internacional, e a gente sabe a importância que tem o petróleo, né? O petróleo aí conhecido como a mãe das commodities, influencia outras commodities também. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, o que o mercado está olhando nessa terça-feira? Então, o petróleo ele tá trabalhando na casa de 71, que é o que ele está agora aqui, mas é uma faixa que ele está brigando faz tempo já, né? Desde a virada do ano passado, e no ano passado mesmo ele trabalhou mais perto dos 70, né? 70 redondo. Isso é muito pertinho, porque dá 1,5%. Não há grande pressão específica sobre o petróleo nesse momento, porque o petróleo, como eu sou operador de petróleo desde 2009, né? Trabalhei exclusivamente com ele durante muitos anos. O petróleo é um ótimo indicador de ciclo econômico. O que isso significa? O petróleo geralmente passa a trabalhar em faixas de preço mais altas quando a economia global como um todo está acelerando. E esse não é o cenário de agora. Né? Tanto os Estados Unidos, China e principais economias da Europa estão em ritmo bem lento. Então essa faixa de 70 dólares é uma faixa considerada de nível baixo para o petróleo. 65 a 71, 72. Qualquer coisa acima de 80, 85, aí a gente já está falando de um mercado claramente comprador. Então nesse momento não há uma pressão relevante sobre ele ainda. Porém um detalhe interessante é que no caso da soja, o óleo de soja, né, que é o segundo produto mais fabricado através da soja, primeiro é farelo e depois óleo de soja, ele está numa alta importante também, perto de 1,5% agora aqui, trabalhando a 47 dólares nesse momento. Esse sim já é considerado um patamar mais alto. Lembrando, né, quanto mais o petróleo fica pressionado para cima, ele não está muito, mas é uma pressão perto do que ele estava dos 65, uma pressão relevante, o óleo de soja é automaticamente pressionado, porque quando você sobe o petróleo, o preço do diesel globalmente sobe, e isso aumenta a pressão sobre o óleo de soja, que é usado para fazer biodiesel. Né? Então é isso, nesse momento, isso traz uma maior sustentação ainda para o preço da soja, porque se a pressão sobre o óleo sobe, isso traz também pressão sobre o grão. Ô Maurício, algum destaque nessa semana, algo que esteja acontecendo aí nos bastidores, enfim, que a gente precisa ficar atento? Por enquanto eu só tenho ficado bem de olho com o dólar mesmo, né? Porque o dólar, diferente daquilo que muita gente que pregou o apocalipse para o agricultor ficar preocupado fora de posição, né? Falavam dos 7, 8 reais, nesse momento, hoje ele trabalhou na menor cotação diária dele desde... Deixa eu pegar agora aqui, desde o dia 17 de outubro, que é o mesmo patamar que ele estava dia 2 de julho do ano passado. Ele chegou a trabalhar no spot hoje a 5,67, né? Nesse momento 5,68. Ele trabalhou a 5,67 no dia hoje. E eu acho isso uma excelente notícia, porque como a gente estava naquela fase de pressão, especialmente para a compra de insumos no ano que vem e tudo mais, isso vai trazer uma menor potencial pressão sobre os custos gerais do agricultor médio brasileiro. Isso é uma boa notícia mesmo, porque esse movimento, inclusive, do dólar, ele tem sido replicado no mundo inteiro, especialmente contra as moedas centrais como o euro, libra esterlina e ien. Ou seja, o dólar fez uma máxima globalmente dia 13 de janeiro e de lá para cá ele vem caindo no mundo inteiro, incluindo no Brasil, e eu acho que esse é um movimento que pouca gente esperava. Eu comentei isso aqui em novembro e dezembro do ano passado, e em janeiro também, e que nesse momento, eu até falei com
com o Braga na semana passada, ele está meio enroscando perto de 5,68, 5,69, mas se essa pressão global sobre o dólar continuar de queda no dólar, né, a próxima faixa de preços relevante no dólar não acontece, no nosso caso, antes de 5,40. E tem essa tendência, Maurício? A gente pode ver dólar recuando mais um pouco? Pode sim, porque, lembrando, né, o dólar, quando a gente fala em dólar, a gente sempre fala de um par. Não existe o dólar sozinho, é sempre um dólar contra alguma moeda, contra o real, contra o ien, contra a libra esterlina. E ele é um produto com oferta e demanda, assim como é soja, assim como é milho. E nesse momento em que os juros nos Estados Unidos se estabilizaram, e principalmente pelas notícias do Trump, ele vai intensificar os movimentos comerciais, favorecendo a balança comercial americana, a pressão sobre o dólar ela é de queda nesse presente momento. Obviamente que amanhã pode surgir um fato geopolítico novo, que não está no radar, uma guerra, uma invasão, não sei aonde, mas até segunda ordem não existe nada disso no radar, e nesse momento, portanto, a pressão sobre o dólar ainda é de queda. Eu nem espero uma queda muito grande, mas se o dólar continuar perdendo de 1 a 2%, por exemplo, 2% principalmente, frente às principais moedas, não é nada fora do radar ver uma queda no Brasil de 5 a 6%. Então, 5 a 6% numa faixa de 5,60%, a gente já está falando perto mesmo de 25 centavos de queda. Então, é isso. Isso é uma projeção apenas. Eu não estou contando com isso agora, até porque a queda que eu esperava era até 5,70 e ela já aconteceu. Mas como a pressão sobre o dólar globalmente ainda não cessou na queda, se ela persistir, não está nada fora do radar em falar em reais abaixo de 5,60. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando. Maurício, muito obrigada pela sua participação, informações importantes nessa terça-feira. A gente espera você aqui essa semana para a gente conversar mais. Muito obrigada. Vai ser um prazer, muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima tarde. Boa tarde para você também. Bom, agora a gente vai às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos à nossa cotação. A gente tem aí o contrato do café arábica lá na Bolsa de Nova York. A gente tem a nossa referência para o maio 2025, então, em 404,53 de dólar por libra peso, caindo 0,71% nesse momento. Temos os outros contratos também. Lá na Bolsa de Nova York, então, março a 418,30, o maio 404,20, o julho 2025, 389,40, setembro 375,80, todos os contratos recuando, trabalhando no negativo também lá no mercado internacional, segue então com esse movimento de realização de lucros. Agora a gente vai mostrar os preços aqui na B3. O março, a gente está falando então de 498 dólares por saca, caindo ali 1,76%, e o maio a 493, caindo 1,50%. E a gente também tem o preço do café robusta lá em Londres, agora sim, em 5.651 dólares por tonelada, mercado também recuando 1% nesta terça-feira. Bom, vocês sabem que esse é um assunto para Bruno Labs, o nosso analista de café. A gente vai acompanhar agora o comentário dele. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores, vocês estão bem? Pessoal, bolsas hoje, depois do feriado, falando de Nova York, abriram com uma baixa até considerável. Precisamos aguardar o fechamento dos pregões para a gente saber se essa é uma baixa momentânea do período da manhã ou se ela vai piorar à tarde. Fato é, mesmo com essa baixa de hoje, nada muda no mercado de café, pessoal, não tem inversão de tendência nenhuma. Ontem eu comentei com vocês que hoje eu traria um exemplo do que, na minha opinião, pode acontecer com o café caso o mercado resolva mudar de lado, né? Virar o rosto para o outro lado. Alguém aí acompanha o suco de laranja na bolsa? Sim, pessoal, o suco de laranja é uma commodity, é uma soft, assim como o café, o açúcar e o cacau. E o suco de laranja, desde 2023, vem registrando fortes altas. Só em 24, pessoal, ele subiu mais de 80% na Bolsa de Valores. Porém, tem um fato curioso aí que eu gostaria de trazer para vocês. Nessas primeiras semanas de 2025, nos últimos 60 dias, o suco de laranja
já acumula uma queda de 40% em menos de 2 meses. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, ele levou um ano inteiro para subir 80%. Em 23 ele subiu muito forte também. Mas vamos falar de 24. Ele levou um ano inteiro para subir 80%. Em apenas 60 dias, ele já caiu 40%. O mercado parece que está invertendo a mão para o suco de laranja. E por que isso importa, pessoal? Porque com o café acontece a mesma coisa. O café vem subindo forte desde 2023, praticamente, mais agressivando em 2024. Ainda não parou de subir. Nós não temos uma inversão de tendência. Só que quando o mercado decide virar a mão, ele vai de uma vez, pessoal. E assim, não há reclamação ou justiça que o faça parar nesses momentos. A gente não chegou isso no café ainda, nesse ponto. Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso para o momento atual do café. Tá joia? Eu desejo a vocês um ótimo final de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Alerta importante aí do Bruno Labs também para o mercado do café. E agora nós temos um vídeo do acompanhamento da safra com o Alexandre Gazola, que inclusive está lá na região de Juí, lá no Rio Grande do Sul, e vai trazer mais informações para a gente. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui da região de Juí, Rio Grande do Sul. Optei em nem gravar em lavoura, porque nós temos uma diversidade muito grande em lavouras no Rio Grande do Sul. Nós temos áreas relativamente boas e temos áreas que a produtividade é praticamente zero. Temos regiões que o produtor abandonou a lavoura, tem regiões que estão produzindo relativamente bem. Então a gente está numa heterogeneidade muito grande nas áreas. É muito triste ver o produtor gaúcho aqui, em algumas regiões de Santa Catarina, há 4 anos praticamente sem colher safra cheia. Tivemos algumas chuvas aí nos últimos dias. Eu até brinquei nas empresas que eu passei hoje que era bom ver o carro sujo de barro, né? Porque fazia tempo que a gente não via. Então, uma condição aí, teve uma chuva, acreditamos, geral. É difícil nessa condição que nós estamos falar uma chuva geral, porque muitas vezes a informação de clima vem que choveu em todas as regiões. E alguma região não choveu. Em algum ambiente não choveu. Então, as chuvas são muito dispersas, né? Áreas estão se aprontando. A gente acredita que aí nos próximos 15 a 20 dias vamos ter muita colheita com quebra. Existe uma preocupação também dentro do mercado de sementes, que não dá para antecipar porque é tudo muito inicial, né? E é comum os materiais precoces a gente ter mais grão esverdeado, ter baixa qualidade. Sempre foi, isso é comum no Brasil todo, né? É um material que vem numa temperatura mais alta, então ele é um material que não dá qualidade pensando em sementes, né? E pensando em grãos, é muito cedo para estimar, né, como vai ser daqui para frente, mas a quebra, em função do clima, ela já foi concretizada. A questão é saber quanto, né, com precisão. E da mesma forma a gente reforça para os produtores, né, pós-chuva, mesmo com percas, a gente precisa pensar no manejo do percevejo, a gente precisa pensar no sugador, precisamos pensar no manejo de doenças, né, isso é muito importante para nós termos uma sanidade em cima da capacidade produtiva que nós temos e estamos construindo, né? E lembrando também da safrinha do Rio Grande do Sul, que em muitas regiões é uma opção para o produtor pós-milho, né, que já foi implantada, e é uma opção também para áreas de semente. Grande abraço. Informações importantes, então, do Alexandre Gazola, inclusive já trazendo esse cenário que a gente tem retratado aqui no Tempo e Dinheiro também, das chuvas lá no Rio Grande do Sul, alguns produtores respirando aliviados nesse momento, mas ainda assim, para outros produtores, realmente essa chuva chegou tarde. Bom, mas vamos falar do mercado da pecuária? Vamos acompanhar a partir de agora, então, as notícias da pecuária. Hoje teremos notícias da pecuária com Fernanda Custódio, hein? Mas antes disso, vamos mostrar aí as cotações já de hoje. Já na tela aí, a gente tem então o boi lá na B3, o fevereiro em 312,55 arroba, o março 305,80, o maio a 299,50 e aí a gente tem aí todos os vencimentos trabalhando no campo negativo.
Temos o mercado físico também, próxima cotação. Ali a gente tem em São Paulo, Barretos, preço ali a prazo, 30 dias, em 312 arroba. Lá em Marabá, a gente está falando de 285,50. Em Redenção, ainda no Pará, R$ 278,00 a arroba. E lá na região de Paragominas, a gente está falando a prazo em R$ 295,50 também a arroba do boi gordo. A gente tem próxima cotação aqui para a gente mostrar, o mercado físico ainda, Sudeste, R$ 268,00 nos 30 dias, no sul ali do Tocantins, é isso? R$ 278,00, no Norte, R$ 287,50 e lá no Acre a gente está falando então de R$ 251,00. Bom, para entender essa movimentação do mercado, a gente tem, claro, o Thiago Bernardino, lá do CPEA, para a gente falar de quais são essas tendências de preços quando a gente fala do mercado da pecuária. Vamos acompanhar agora. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. E novamente, 18 de novembro, com as informações do mercado de pecuária. Mercado esse que começa a semana de certa maneira equilibrado, ainda com uma pressão baixista, principalmente vindo da carne. A carne no atacado paulista recuou ontem, saiu do seu patamar de R$ 338,00 arroba para 335, jogando de certa maneira uma pressão sobre o mercado do boi gordo. Entretanto, por outro lado, a gente tem o mercado, realmente o mercado externo, que está mais pagador. Realmente fechou a semana pagando um pouco mais pela nossa carne, comprando mais e isso trazendo um equilíbrio maior para o mercado. A escala da indústria permanecendo entre 8 e 10 dias na sua maioria das unidades, mas já havendo os negócios até mesmo em São Paulo ao redor de 12, 15 dias de escala. É claro, as regiões acabam refletindo esse movimento de maior demanda, mas o CPEA acabou observando aqui cotações aí de 0,1% mais baixo em relação à sexta-feira. Mas é um mercado firme e o mercado futuro sinalizando isso, há sim um ajuste melhor, positivo em relação ao último fechamento, subindo para algo em torno de 313, 313,50 para o fechamento de fevereiro. Então é um mercado que busca equilíbrio e provavelmente a gente tem um cenário externo mais favorável e um mercado externo nessa segunda quinzena um pouco mais frio. Ficar atento ao câmbio nessa manhã de terça-feira no patamar de 5,70 e é claro, 5,70 eu coloco uma pressão grande sobre a arroba em dólar. Aí os importadores obviamente se assustam um pouco com a pedida de maiores preços pela indústria. Então é isso por hoje, amanhã a gente volta com mais informações sobre o mercado pecuário. Grande abraço a todos. Informações importantes do Thiago, falando que o mercado está firme. Ainda assim, nós iniciamos aí terça-feira, né, com as cotações 0,1% menores do que nós fechamos na sexta-feira. Alguns dos destaques, inclusive escala, né, de abate das indústrias entre 8 até 10 dias. Informações importantes aí para a gente manter no nosso radar quando a gente fala, claro, do mercado da pecuária. Além disso, nós temos a participação da Isabela também lá da HN Agro com mais informações do mercado da pecuária. Vamos acompanhar agora. Olá a todos. As exportações de carne bovina in natura fecharam a primeira quinzena do mês em um bom ritmo. Segundo dados preliminares da Balança Comercial Brasileira, até a segunda semana de fevereiro, a média diária exportada da carne bovina in natura foi de 9,9 mil toneladas, o que representou uma alta de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Caso esse ritmo continue, serão exportadas em fevereiro 188,1 mil toneladas, o que representaria um recorde considerando o mês de fevereiro. Para a carne de suíno e de frango, as exportações também estão positivas. Considerando a carne de suíno, a média diária exportada foi de 5,4 mil toneladas, uma alta de 22,3% em relação a fevereiro de 2024. Para a carne de frango, a média foi de 25,9 mil toneladas, valor 33,9% maior na comparação anual. Diante aí de uma demanda interna patinando, as exportações colaboram para o escoamento da produção. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.
Muito obrigada, Isabela. Informações importantes. Bom, para a gente encerrar a edição dessa terça-feira, vou fazer de novo aqui, reforçar o nosso convite para vocês participarem do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Já na tela para vocês, o número é o 19-99813-2915. São 7 dias gratuitos aí para vocês aproveitarem, receberem essas informações aí na palma da mão de vocês. Então a gente tem o grupo do WhatsApp, tem o site do Tempo e Dinheiro oficial também, para vocês acompanharem todas as novidades e as informações mais importantes. Eu agradeço a companhia de vocês, a audiência de vocês, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem todos os materiais, a edição de hoje completa nas nossas redes sociais. Aproveitem também para seguir a gente, tem aí na tela para vocês o Tempo e Dinheiro lá no YouTube para vocês se inscreverem, a gente tem @Tempo e Dinheiro Oficial lá no Instagram. No Facebook, Tempo e Dinheiro, o canal TED ali também, no TikTok, Tempo e Dinheiro Oficial e, claro, o site tempoedinheirooficial.com.br. É isso, gente. Muito obrigada. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. Tchau!